Nós todos aqui temos nossas diferenças políticas, ideológicas, de prioridade, mas nunca nenhum de nós ousou desmontar o ICMBio, o IBAMA, propor extinção de parques, ou até a revisão de terras indígenas já demarcadas e homologadas. Muito menos voltar atrás nos avanços das gestões anteriores. Cada um de nós sempre reconheceu os avanços das gestões anteriores e tentou ir mais adiante. O que a gente fala do negacionismo climático, aqui é um negacionismo ambiental. Eu diria quase que é um ministério anti-meio ambiente. Porque o que acontece é que nas falas e nos atos se desqualifica os órgãos ambientais, se desqualificam os agentes ambientais e se desqualificam as leis ambientais. Está se negando tudo o que foi construído em matéria de legislação, de conselhos, de unidades de conservação. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a adotar metas de redução das suas emissões de carbono, em 2009. O que acontece? Embora não se tenha saído formalmente da Convenção do Clima, a fala do presidente, dos seus principais assessores, dos seus filhos e ministros, é negando que existe a questão das mudanças climáticas, negando isso sem invenção do marxismo cultural. O governo está liberando mais de 1 agrotóxico por dia, vários dos quais já proibidos na União Europeia, em vários países, muitos dos quais comprovadamente cancerígenos. Nós estamos vendo as abelhas dizimadas, em várias delas encontrados agrotóxicos usados na pulverização. Isso é gravíssimo. Sem abelha não há polinização, não há biodiversidade. Essa é apenas uma das consequências dessa liberação de agrotóxicos. A gente está também na questão das leis. Propostas, várias tinham sido propostas antes pela bancada ruralista e que agora ganham força e têm chance real de serem aprovadas. Uma delas, da qual o atual senador Flávio Bolsonaro se associou, é que acaba com a reserva legal. A gente está falando de 80% na Amazônia, de 35% no Cerrado. Isso significará apenas o maior desmatamento do mundo. 1 milhão de espécies estão concretamente ameaçadas de extinção. Foi divulgado há uma semana atrás esse dado por organismos internacionais, isso consta no nosso texto. Então, o risco não é só para a água, não é só para as abelhas, não é só para a baleia jubarte, para as populações indígenas e quilombolas. O risco é para o planeta. E esse risco significa o país que tem a maior biodiversidade e que estava reduzindo muito seu desmatamento, vai caminhar no sentido de negar todos os tratados importantes que assinou de clima e biodiversidade. Nós estamos descumprindo acordos assinados. Esses acordos não são do governo A, B ou C. Um país assinou, isso passou pelo Congresso. Nós deixamos o país pronto, inclusive com recursos, para realizar a Conferência Climática no Brasil este ano. E seria importante para o país, inclusive para a nossa economia. Porque o que está em jogo, não só para a preservação desse rico patrimônio natural, mas também para os negócios brasileiros, para a imagem do Brasil lá fora. Porque o que está sendo feito parte de uma premissa absolutamente equivocada, intelectualmente pobre, absolutamente fora de qualquer padrão, que é de colocar a questão do desenvolvimento e a questão do meio ambiente como questões excludentes. Isso é samba do crioulo doido, isso é esquizofrenia institucional. Até porque, surpreendentemente, nós temos um modelo institucional de gestão ambiental que nasceu na ditadura militar. Então, essa história de querer vincular meio ambiente ao denominado marxismo cultural, nada pode ter a ver. Eu gostaria que alguém me explicasse qual o marxismo cultural que prevalecia no governo Médici. Se alguém conseguir me explicar, aí nós podemos entender. O presidente, quando eleito, ele disse que ia incorporar o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. Nós, os ex-ministros, fizemos um artigo, a sociedade protestou e o governo voltou atrás, mas não por nossa causa, foi porque o agronegócio achou que isso ia prejudicar as suas exportações. Ele não extinguiu o Ministério do Meio Ambiente, ele apenas colocou o Ministério do Meio Ambiente como uma extensão do Ministério da Agricultura. Então, tudo aquilo que o agronegócio deseja, o Ministério do Meio Ambiente faz, porque essa é a política de governo. Quando você fala na desconstrução de uma obra de engenharia, você sabe que aquela obra, se for mal feita, ela pode ser reparada. Mas quando você fala
de meio ambiente, de biodiversidade, de vida, de floresta, isso não tem mais retorno. O desmatamento na Amazônia é contido por comando e controle. Ele é feito pela ilegalidade. Quando se combate o desmatamento, está se combatendo a ilegalidade. Quando se enfraquece comando e controle, está se autorizando para que os bandidos desmatem a Amazônia. E o que aconteceu logo no começo desse governo? Os fiscais do IBAMA foram fragilizados, foi desautorizada a queima de equipamentos em terras indígenas e unidades de conservação, que era um meio pelo qual o IBAMA podia se firmar. A política de incentivo, como o Fundo da Amazônia, foi ignorado, foi hostilizado, e a Amazônia tem um papel importantíssimo no aquecimento global. Ela funciona como um ar-condicionado. Ela é importante para o regime de chuvas de todo o continente, a umidade que vem do mar ela é contida, depois ela é espalhada através dos ventos que batem nos Andes, são os rios voadores, e o agronegócio que pensa que em liberar a Amazônia para desmatamento está liberando mais terra para a agricultura, ao contrário. Está acabando com a chuva que favorece o seu negócio. Eu diria que nessa mesa nós temos aqui o PIB ambiental dos últimos 40 anos. Nós estamos diante de um governo que fulaniza as coisas, que personaliza as coisas e diz, com conceitos esdrúxulos, que vai mudar toda a estrutura de proteção ambiental do país, porque eles precisam desconstruir o que esses ideológicos aqui fizeram. São mais de 40 anos de luta em diferentes governos, com ganhos maiores ou menores, dependendo das conjunturas, mas todos com o intuito de fazer avançar a agenda. É a primeira vez que nós temos um governo que assume dizendo que não vai mais demarcar 1 centímetro de terra indígena. É a primeira vez que temos um governo que assume dizendo que vai acabar com a farra das multas, inclusive a própria multa que lhe foi dada por estar pescando em área que não deveria estar pescando. É a primeira vez que temos um governo que ataca aquilo que é estratégico para qualquer país: a educação e o meio ambiente. Nós já tivemos aqui elencado vários retrocessos. A saída do Serviço Florestal para o Ministério da Agricultura, a saída da Agência Nacional de Águas, a retirada das competências da FUNAI para demarcar terras indígenas. O que eles estão querendo acabar é com o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Cortando a cabeça do sistema, os estados não sobreviverão, os municípios não sobreviverão. Quantas políticas públicas não foram sustentadas porque, no nível federal, é mais difícil o combate no mano a mano, a perseguição. Essa reunião é a nossa contribuição para manter um legado. E legados não podem ser fulanizados. Os meios de comunicação, eu vejo que têm dado uma grande contribuição fazendo debate. A academia tem dado uma grande contribuição sustentando as razões técnicas. E a sociedade precisa dar a sua contribuição sustentando as razões políticas, éticas e institucionais de não deixar esse desmonte. E, por último, acho que o setor empresarial precisa urgentemente, aqueles que não fazem parte da visão retrógrada e atrasada, pré-moderna, de uso dos recursos naturais, se diferenciarem como alguns já estão se diferenciando, sob pena de todos pagarem um preço altíssimo. Para nós, isto aqui não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. É um apelo para que a sociedade civil se mobilize e todos os setores que têm responsabilidade assumam as suas responsabilidades. É por isso que a nossa intenção é procurar os presidentes dos poderes, Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República. Queremos nos dirigir à imprensa, até a juventude das escolas, como na Europa, crianças, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, se mobilizem e saiam às ruas e às praças, porque o que está em jogo é o futuro justamente dos jovens, daqueles que vão experimentar na própria carne as consequências nefastas dessa política absolutamente irracional a que nós estamos assistindo.
Nós fomos surpreendidos quando, então, da indicação do novo ministro, e o primeiro comunicado que nós recebemos no Ministério do Meio Ambiente é de que nós não devíamos passar nenhuma informação para a equipe de transição, porque ela estava toda ela afastada dos trabalhos. Ou seja, todo o trabalho feito de transição até aquele momento, ele foi perdido. Uma transição seria fundamental para aquele que está chegando. Aconteceu pela primeira vez de um ministério, com seus atores que estavam chegando, que se negaram a visitar o ministério e a pegar qualquer informação, e o material que nós preparamos ficou sobre a mesa. Não foram buscar. Todos esses ministros aqui certamente aprenderam a fazer muito com pouco. E o que nós fizemos para driblar as dificuldades orçamentárias e financeiras do Ministério do Meio Ambiente ao longo da sua história, sei que ninguém conviveu aqui com muita fartura, foi a construção e a consolidação das parcerias com os estados, com os municípios, com a iniciativa privada, com a academia, enfim. E é essa parceria que está sendo negada agora. A sensação que eu tenho é que as pessoas do governo desconhecem a dinâmica da Agenda Nacional de Meio Ambiente, da Agenda Federal de Meio Ambiente, são dois mundos distintos, e da Agenda Internacional de Meio Ambiente. Então, simplificam coisas a partir de visões absolutamente estreitas e de ausência de prática. Isso apequena o Brasil. Também está associado ao apequenamento do Ministério das Relações Exteriores. Não se faz política ambiental, soft power de política ambiental, como poder de política externa brasileira, sem um Itamaraty forte. Se o Brasil vai mudar para uma economia liberal, com um Estado menor, vamos discutir a partir disso. Agora, legado dialoga com o futuro. O futuro não é uma ficção, senhores. O futuro é o que nós tomamos decisão hoje. As escolhas estão sendo feitas hoje. Tiram o Brasil de um protagonismo internacional que o Brasil sempre foi líder. E mais do que isso, busca soluções. Quando nós falamos da conservação das florestas, é tão importante também do ponto de vista econômico. Por uma questão muito simples. É possível fazer agricultura sem água e solo? Ora, então se você adota políticas de destruição de água e solo, você está destruindo a prosperidade futura do agronegócio. Eu acho que nós vamos ter problemas sérios no futuro em relação a questões de judicialização. Para quem prega segurança jurídica, o que está sendo praticado, na verdade, é a insegurança jurídica. Porque o que está acontecendo é uma afronta à Constituição. Aproveitando uma carona numa medida provisória que está no Congresso, estão querendo alterar a lei florestal ainda para abrandar muitas outras coisas. Vejam bem, o Congresso está querendo alterar uma lei florestal cuja constitucionalidade foi decidida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. Quando fala que tem indústria de multa, é porque antes você teve uma indústria de infração à lei. Ou porque teve desmatamento, ou porque teve poluição, ou porque teve algum tipo de degradação. E com um detalhe, a legislação já é extremamente benevolente com o infrator. Por quê? Todo infrator tem direito a chamado duplo grau de jurisdição no recurso administrativo. Ele recorre uma vez e, tendo o seu recurso negado na primeira, ele recorre uma segunda. E quando perde, sobretudo os grandes poluidores, quando perdem na segundo grau de jurisdição na esfera administrativa, fazem o quê? Recorrem às calendas do judiciário brasileiro, aonde fica lá por um tempo e eles não pagam nada, como fica vendo aí os grandes devedores de multa que não pagam, a maioria deles porque está em grau de recurso com suspensão no judiciário. Não é por acaso que só 5% das multas são pagas, porque isso ninguém menciona. Que indústria de multa é essa que ninguém paga a multa? O agronegócio moderno brasileiro não tem multa, está cumprindo a lei. Tanto é que quando quiseram acabar com o Ministério do Meio Ambiente, os segmentos mais modernos do agronegócio foram os primeiros a dizer não pode acabar porque vai nos prejudicar no mercado internacional. Porque nós tínhamos uma agenda que prosperou e que fez com que o Brasil conseguisse algo inédito. Reduzir desmatamento em 80%. Veio o PPCdão, o Plano de Combate ao Desmatamento, foi preciso colocar 725 pessoas na cadeia. Fazer 25 grandes operações da Polícia Federal, junto com o IBAMA.
criar o Instituto Chico Mendes, o Serviço Florestal Brasileiro. Nós não temos que proteger porque os europeus querem, porque os americanos querem. Nós protegemos porque temos responsabilidade com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com o Pantanal, com os Campos Sulinos, com o Cerrado, com todos os biomas brasileiros. Nós, brasileiros, estamos tendo regressão no país que sediou a Rio+20, que sediou a Rio 92, sediou a Convenção da Biodiversidade em 2008. No país que ajudou a conceber o mecanismo de desenvolvimento limpo no âmbito do protocolo de Quioto. A gente não quer que esse patrimônio seja simplesmente destruído em nome de uma ideologia muito rancorosa, que parece que o ódio fala mais, o alinhamento com Trump, o ódio, a sede de desmonte, as bandeiras ruralistas acabam falando mais do que a base técnica, a base institucional e a base legal. Acho que os militares têm uma contribuição e estão dando uma contribuição no governo. A maior parte dos militares que existem hoje não são os militares da época do Bolsonaro, são pessoas que se prepararam, pessoas que estudaram, pessoas que estão num outro lugar. No entanto, potência sem o conhecimento da agenda não é o caminho, porque você pode muito bem colocar um militar, mas ele não entende da agenda, e se ele não entende da agenda, ele não terá como impor absolutamente nada que seja eficiente em benefício do serviço público, porque não é essa a agenda para o qual ele está capacitado. O que se fez com o ICMBio? Foram retirados 4 diretores do ICMBio, que eram oceanógrafos, biólogos, veterinários, e no lugar deles se pôs 4 oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Não tem as qualificações que tinham os diretores que foram substituídos. Quer dizer, não precisa os ruralistas atacarem o Ministério do Meio Ambiente. O próprio ministro do Meio Ambiente faz esse papel por eles. Não há política ambiental, não há política de desenvolvimento, não há políticas públicas sem diálogo na democracia. Então, quem prega a democracia e é eleito na democracia tem que ter diálogo com a sociedade. E não é diálogo virtual, é diálogo também físico, porque a palavra tem que ser cumprida. Se todo esse legado de mais de 40 anos está sendo tratado como se tivesse que ser varrido da história do Brasil, o que se pode fazer individualmente? Acho que quem vai abrir diálogo ou não chama-se sociedade brasileira. No ponto em que chegamos, só é possível apresentar uma agenda se for legitimada pela mobilização da sociedade, e não como ação individual de uma ou outra pessoa. Acho que a Semana do Meio Ambiente tem que ser uma semana para que a sociedade dê uma sinalização forte de basta a tudo isso que está aí. Porque agora as consequências já são objetivas, concretas, inclusive em relação à violência que recrudesceu com o assassinato de muitas pessoas da área de meio ambiente. A sociedade votou em quem disse que não ia demarcar mais 1 centímetro de terra indígena, de quem iria passar o rolo compressor em cima dos fiscais do IBAMA. Caberá agora à própria sociedade avaliar se quer um Brasil sem floresta, sem biodiversidade, sem recursos hídricos, um Brasil sem nenhum prestígio internacional, um Brasil em que o presidente da República não consegue receber uma homenagem no Museu de História Natural por ser pessoa não grata ao meio ambiente, em que o ministro de Meio Ambiente é obrigado a cancelar compromissos internacionais porque vai se tornando pessoa não grata em função das agendas nefastas que está fazendo para a proteção ambiental. A gestão ambiental precisa ser modernizada? Precisa. O licenciamento precisa ser modernizado? Precisa, mas não é flexibilizado para afrouxar. É para criar condições de fazer bem. Ou então continuaremos tendo os Brumadinhos, Marianas e outras coisas da vida. É isso que vai acontecer. Não é gritando contra todo mundo, é gritando para que todos se juntem para construir o país que nós queremos. É assim que está acontecendo no mundo, as transições estão todas colocadas, tá? E o Brasil não pode estar fora disso. E vou enfatizar, para mim, a sustentabilidade é a nova expressão do humanismo nesse novo século. Nós não podemos apequenar essa agenda. Nós temos que juntar, não polarizar e dividir. As nossas diferenças devem nos juntar e não nos separar. Nós não estamos criticando A e B, nós estamos olhando a gravidade da situação que se anuncia, que está posta, e estamos buscando como é que nós, como sociedade, podemos contribuir para um Brasil melhor e um Brasil mais sustentável.